Claro que depois é aqui apresentado isto, mas isto é, como eu digo, é uma narrativa literária, também um pouco teológica, fundada nas teofanias bíblicas e, portanto, utiliza o mesmo esquema das teofanias, mas a Deus nunca ninguém o viu. Portanto, isto é mesmo só literário. É uma forma de apresentar mais romanesca, mais interessante, para nos prender a atenção e digamos, cativar a nossa atenção para nos tornarmos, porventura, seguidores também da mensagem que está a ser passada através deste relato teofânico. Mas o relato é só literário. Teofania, no sentido de alguém ver, não há. Nunca houve. E por isso, aqui se diz que o próprio Jesus lhe diz o que é que ele deve fazer, mas não é nada assim. Portanto, estas coisas acontecem porque o Saulo, finalmente, ao encontrar aqueles em Damasco, aqueles e aquelas em Damasco, aquelas comunidades, aqueles judeus em Damasco, certamente acabou por perceber que andava a perseguir aquele ou aquilo que deveria, melhor aquilo do que aquilo que deveria defender, deveria acolher, deveria alegrar-se e acolher e aceitar e até tornar-se uma espécie de propagandista dessa realidade que andava a perseguir. Porque se tratava, sendo ele um judeu formado na lei, doutor da lei, era o primeiro a ter a obrigação de perceber que este Messias da casa real de David que esperavam, e que esperavam precisamente para aquela altura histórica, havia uma grande expectativa que era naquela altura histórica, já tinha chegado. Esse Messias chamava-se historicamente Jesus. Foi crucificado, mas Deus ressuscitou. E então, se ressuscitou, é o vencedor. E é assim que Saulo passa a dizer, encontra os outros e as outras que certamente lhe falam desse Messias vencedor e como vai acontecer mais tarde, já em Antioquia, onde pela primeira vez estes ditos discípulos e discípulas de Jesus não são chamados de Jesus, mas são chamados cristãos, portanto, de Cristo, do cristianismo, que está na origem da palavra cristianismo, que é o que temos no século XXI. Infelizmente, não temos Jesus, temos cristianismo desse mítico Cristo. Primeiro foi Pedro, como a gente já viu, que andou perdido, desorientado, desviado, e a desviar, e sempre a levar as pessoas para o judaísmo, e para o projeto da Casa Real de David, e finalmente conversa, adere, dá a sua adesão pessoal e profunda, decisiva, a Jesus e ao seu projeto político de reinado de Deus, que inclui todos os povos da terra em pé de igualdade, em igualdade radical. E como vai acontecer depois em Antioquia, onde pela primeira vez estes que são chamados cristãos, os deste movimento são chamados cristãos, judeus que se passam a chamar cristãos. Isto era uma espécie de grupo, uma espécie de pequena seita que era tolerada dentro do judaísmo, nada de especial. Havia outras tendências e esta era mais uma tendência. E, portanto, o próprio judaísmo oficial aceitava esta diversidade de tendências. O cristianismo era judeus que já reconheciam que o Messias tinha vindo e que tinha vindo precisamente em Jesus, o judeu Jesus. Só que, nessa altura, como é o Messias vencedor pela sua ressurreição, já começa a não se chamar tanto Jesus e a chamar-se-lhe o título de Messias, o Cristo, que é o que quer dizer Messias, o Cristo, ou então o Senhor Todo-Poderoso. É claro que
vai esmagar os inimigos dos judeus e de Deus. É esta tese, no fim de contas, é a tese que vingou durante cerca de 1000 anos, desde a casa real de David até Jesus. E que Jesus, judeu de origem, judeu dos 4 costados, depois de meditar profundamente e de escutar profundamente o Espírito, na pequena aldeia de Nazaré, que nem vinha no mapa, durante cerca de 30 anos, Jesus percebe que tudo isso não pode ser, que tudo isso é mentira, que tudo isso é idolatria. Um Deus assim seria cruel, seria sádico, seria assassino, faria a discriminação entre todos os povos da terra. Não podia ser. E então Jesus, judeu, atreve-se na sua simplicidade, na sua pequenez, na sua fragilidade, sempre desarmado, atreve-se a contrariar quase 1000 anos de história judaica, desde a casa real de David até ele. E diz, este projeto do poder político da casa real de David é idolatria, é mentira, não se pode aceitar. E o Deus que está por trás dele e lhe dá cobertura é um ídolo. É por isso que matam Jesus. E o matam da forma mais ignominiosa, para que ele passe à categoria de maldito e nunca mais alguém pronuncie sequer o seu nome. Ora, o Saulo vai para Damasco, há lá um discípulo chamado Ananias, e depois diz que recuperou a vista. Primeiro ficou cego, ao contrário do que faz Jesus, que sempre abre os olhos aos cegos. Aqui esta luz cegou o Saulo, e o que é mais dramático é que ele andará cego até terminar o segundo volume do livro, o segundo volume do Evangelho de Lucas. Andará cego até chegar a Roma. Ainda entra em Roma cego. Cego não é com estes olhos, é claro, é com os olhos da sua mente, da sua consciência. Anda possesso desse projeto do judaísmo vencedor e do Messias vencedor, esmagador dos inimigos. E entra em Damasco e acaba por... Quer dizer, tudo terá acontecido em Damasco, isso é que é verdade, assim é que é mais bonito, é que é mais real, mas aqui, para tornar isto mais bonito e atraente, o Lucas construiu esta teofania, assim, deu-lhe um ar de mais graça. Mas de resto não, tudo acontece quando ele se encontra com aqueles, e alguns deles tentam esclarecer e dizem, Saulo, mas francamente, tu és doutor da lei, então tu ainda não percebeste, não tens nada que nos andar a perseguir, então nós somos judeus como tu, com a única diferença é que dizemos que o Cristo, o Messias, da casa real de David, já veio, e já veio, é um judeu que venceu a morte. Tu não sabias disso? Venceu a morte. E se venceu a morte, venceu tudo. E, portanto, o seu reino, o Império Judaico, está aí para acontecer. E quando muito, ele já venceu pela sua ressurreição e agora está aí a chegar de novo. Esperava-se por aquelas semanas ou meses. Está aí a chegar de novo para implantar o Império Judaico. Reino de Deus no sentido de Império Judaico, claro. Sobre todos os povos, para os subjugar, se ficarem sob o domínio dos judeus. Este era o projeto da Casa Real de David. Bem intencionado porventura, mas fazendo os outros povos súbditos, escravos. Para assim entrarem, mais ou menos, também na chamada via da salvação. Tinham de ser circuncidados, tinham de aceitar a lei de Moisés, tinham de aceitar o Deus da lei de Moisés, tinham de aceitar todas aquelas práticas judaicas, se quisessem estar na via da salvação. Isto é tudo uma aberração, mas é isto que temos ainda no século XXI, com o cristianismo. Já não com aquelas coisas todas, com esses pormenores todos do início, mas ainda na essência, na espinha dorsal, ainda é este cristianismo que temos no século XXI e do qual havemos de sair. Até já.